Então, Carlos, obrigado por estar aqui conosco. Estamos iniciando mais um programa da série Directions para o Startup Play. E hoje a gente está aqui com o Carlos Souza, diretor da Udacity América Latina. É um prazer ter você aqui, Carlos, com a gente. E vamos falar bastante coisa hoje aqui nesse roteiro de São Paulo, a bordo desse híbrido, sobre um pouco, inclusive, do mercado automotivo, né? Então eu queria começar aí com você falando da Udacity, como é que ela nasceu, quem são os fundadores, como é que surgiu a ideia. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Ô Geraldo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e fazer parte aí do programa Directions. Começando aí um pouquinho a respeito do Udacity. O Udacity ele foi fundado em 2011 por um sujeito chamado Sebastian Tran. Você com certeza conhece. O pai dos carros autônomos, né, uma das maiores autoridades de robótica do mundo. Mas para quem não conhece o Sebastian, em 2011, ele era o VP de inovação do Google. Ele foi responsável pela fundação do Google X. O Google X era aquela divisão do Google responsável pelos projetos mais de inovação, mais disruptiva dentro do Google. Então a gente está falando aí que sob a gestão do Sebastian saiu o carro autônomo do Google, saiu o Google Street View, saiu o Google Glass, saiu o projeto Loom, que leva internet com balões na estratosfera, entre outras coisas. Isso em 2011, hein? Coisas pouco inovadoras. Né? Exatamente. Você vê que o pessoal lá, o Sebastian, realmente sempre foi muito fã dessas inovações mais disruptivas. E, ao mesmo tempo, ele achava tempo para dar aula em Stanford, e ele resolveu colocar, em 2011, uma classe dele online, uma classe sobre inteligência artificial. E ele mandou um e-mail. Em questão de meses, ele teve mais de 160 mil inscritos espalhados pelo mundo. Uau. Não, impressionante. E o que é mais impressionante é que dos 160 mil inscritos no curso, 40 mil pessoas conseguiram concluir o curso. Uau. E o que é ainda mais impressionante é o seguinte: os 400 primeiros colocados foram pessoas que não era de maneira alguma aquilo que ele esperava, não era o perfil que ele esperava. Você tinha ali desde mães que haviam deixado os estudos para cuidar dos filhos, até soldados americanos que entram uma batalha ou outra na guerra do Iraque, voltavam para a base e conectavam a internet para aprender alguma coisa. Ele olhou para isso e falou: poxa, tem uma coisa aqui. Ele saiu do Google, continua um dos melhores amigos do Larry Page, né, que é um dos fundadores do Google, para fundar o Udacity. O que é o Udacity? O Udacity nada mais é do que uma escola, né? É uma escola online, tá? Que ensina tecnologia de ponta para toda e qualquer pessoa que quer trabalhar com as tecnologias mais inovadoras nas empresas de maior impacto no mundo. Ok. Como é que o Udacity faz isso? Como é que a gente faz isso? Nós criamos um curso que a gente chama de Nano Degree. A melhor tradução seria micrograduação, né? Mas obviamente continuamos chamando de Nano Degree aí ao redor do mundo inteiro. Os Nano Degrees, eles são muito inovadores por alguns motivos. O primeiro motivo é que nós criamos esses cursos, criamos os Nano Degrees em parceria com as principais empresas de tecnologia do mundo. Então a gente criou os Nano Degrees com empresas como o Google, o Facebook, o Twitter, a IBM, a Amazon, o Uber e por aí vai. São empresas de alto impacto e nós criamos esses cursos em áreas onde tem uma falta imensa de profissionais qualificados. Quais são essas áreas, né? A gente está falando aí em inteligência artificial e machine learning, a gente está falando em ciência de dados, big data, nós estamos falando em desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolvimento web também. Agora, mais recentemente, estamos falando de desenvolvimento de realidade virtual e robótica. Perfeito.
voltando só um pouquinho, o conteúdo desses cursos são das empresas de tecnologias que você citou, ou o conteúdo ele é desenvolvido pela Udacity? Só para ficar claro para quem não conhece vocês. Vocês são uma plataforma de ensino ou vocês também desenvolvem o conteúdo? Excelente pergunta. Nós desenvolvemos o conteúdo. Ok. E explico por que nós desenvolvemos o conteúdo. Pelo seguinte, quem trabalha com tecnologia sabe que a tecnologia está em constante evolução. Então, o nosso time de desenvolvimento de conteúdo, ele não para nunca. Sim, então, imagino. o nosso conteúdo, ele é basicamente de alguns tipos. Os nanodegrees, eles têm videoaulas, todas curtinhas, cada uma passando um conceito. Ele tem quizzes, ele tem... agora, o mais importante nos nossos nanodegrees é que eles têm projetos. Então, o estudante, quando ele começa um nanodegree, ele vai, ao longo do curso, desenvolver de 5 até 8 projetos, onde ele vai ter que colocar a mão na massa. Fantástico. Para efetivamente aprender. A gente sabe que só tem uma forma da gente efetivamente aprender qualquer coisa, com a mão na massa. Não tem como você assistir alguns vídeos e falar, não, agora eu sei como é que dirige um carro, agora eu sei como dirige um Ford Fusion. Não, tem que pegar um Ford Fusion e andar com ele. Exato, e tudo perfeito. Né? Bom, e aí quando é que teve o primeiro aporte, ou o grande aporte, na verdade, que permitiu essa expansão? Quando nós fizemos, quando o Udacity pivotou aí no final de 2013 e lançou os nanodegrees, o Udacity começou a rapidamente ver um crescimento. E aí foi um crescimento de estudantes, crescimento de engajamento, crescimento de receita. O negócio entrou num círculo virtuoso, num círculo muito... E no final de 2015, o Udacity levantou 105 milhões de dólares, um valuation de 1 bi, né, que tornou o Udacity unicórnio. Exatamente. E esse aporte de capital, ele veio com o objetivo de fazer expansão internacional. Então, foi exatamente o momento no qual o Sebastião me convidou para trazer o Udacity aqui para a América Latina, começando pelo Brasil. Né? Começamos o trabalho aqui no Brasil em 2016, no início de 2016. Pouco mais de um ano. Temos exatamente um pouco mais de um ano, e foi exatamente o momento no qual nós primeiro abrimos um escritório em Xangai, abrimos um escritório em Londres, em Berlim e aqui em São Paulo. E os resultados acho que não poderiam ser melhores. Aprendemos também coisas muito interessantes, mas quando nós chegamos no Brasil, né, a primeira e grande missão foi colocar o Udacity, localizar a experiência do Udacity, lançar o Udacity no Brasil. O que significa isso? Significam três coisas. Primeiro, dar o suporte em português. Muito mais do que colocar o conteúdo em português, é garantir que a revisão dos projetos ela é feita em português. A língua não pode ser uma barreira de entrada, principalmente nesses países onde a língua inglesa não é a oficial, a mais forte, né? Exatamente, especialmente no Brasil, onde só 2% da população fala inglês fluente. Exatamente. O segundo ponto foi permitir que os nossos nanodegrees sejam comprados na moeda local, né, em reais, e mais do que simplesmente fazê-los acessíveis do ponto de vista da moeda, não pagar em dólar, pagar em real, mas também ajustar a equação de valor, que significa que a gente ajustou o preço, né, um preço reduzido quando comparado ao preço americano, para que os brasileiros possam aprender. Adequado ao mercado nacional. Exatamente. E o terceiro... Extremamente importante. Exatamente. E o terceiro ponto foi começar as parcerias com as grandes empresas de tecnologia locais, né, que é um terceiro elemento muito importante na equação de valor e que faz com que nós tenhamos aí os resultados que a gente está tendo. E quais são esses resultados, então, em Brasil, nesses 12 meses? Me conta um pouquinho sobre isso. É muito bacana isso. Quando nós chegamos, nós tínhamos um cenário onde
para um brasileiro fazer um curso no Udacity, ele ia ter que pagar em dólar, ia ter que pagar um preço que não era adaptado. Um brasileiro, na época que nós chegamos, ele ia para cursar o Udacity, ele ia pagar na casa de 800, 900 reais por mês, que é um valor alto, o equivalente a 800, 900 reais por mês. De forma que nós tínhamos no Brasil, acho que 30 estudantes, 30, 40 estudantes, alguma coisa assim. Lançamos os primeiros cursos em português no final de junho, início de julho. Desde então, nós estamos crescendo aí a uma taxa entre 5% e 15% por semana. Por semana? Por semana, por semana. Isso no mercado em crise, né? No mercado em crise. E acabamos de atingir 4.700 estudantes, nossos nanodegrees. Uau! E é um faturamento aí desde o primeiro mês até agora, chegando agora aos primeiros 10 milhões de reais. 10 milhões em um ano. Exatamente. De reais. Muito bom, que excelente. Isso representa sucesso, né? Total, com uma entrada planejada, pensada, organizada, porque tipo, a gente vê muita empresa muito maior do que a Udacity, querendo expandir internacionalmente, sem se preocupar com toda essa questão de mercado, desde a língua, adequação de valores, adequação de necessidades, enfim. Então eu entendi que vocês fizeram um trabalho prévio de planejamento nesse sentido para entrar com um produto extremamente adequado. E o resultado está aí, em 12 meses, uma evolução de estudantes e de receita. Você sabe que, Geraldo, uma curiosidade, o ponto fundamental para esses resultados, é o time. Ponto fundamental, o time do Udacity é um time fora de série, E logo que eu comecei, eu me lembro que na minha primeira semana eu falei, ok, por onde vou começar? A primeira coisa que eu fiz foi pegar a lista desses pouquíssimos estudantes que nós tínhamos e entrevistá-los. Conversar, vem cá, me conta o que você está fazendo, o que você acha da experiência do Udacity e tal. E desses 30, havia um brasileiro que tinha feito já 3 nanodegrees, apesar desse preço bem alto. Ele foi o primeiro funcionário. Fantástico. E desde então, todos os colaboradores do Udacity aqui no Brasil, a gente dá obviamente preferência aos nossos estudantes. Perfeito. Mesmo aqueles que não eram estudantes hoje são. Todos são estudantes, fazem os cursos, são apaixonados por educação, são apaixonados por aprender. Eu tenho certeza, esse valor ter na cultura uma coisa que os americanos chamam de eat your own dog food, seja você o usuário do seu próprio produto, é algo fundamental para que você possa construir um produto de sucesso, que é fundamental para você construir um negócio de sucesso. Perfeito. E como é que o Brasil, a Udacity, o Brasil está em relação a essas outras unidades que foram criadas? Muito bacana. Nós temos hoje a presença, como você já disse aí, uma presença global, né? Temos escritórios em algumas das principais cidades do mundo, né? Como nós temos escritórios nos Estados Unidos, temos na China, temos aqui na América do Sul, temos no Brasil, temos Índia, Europa, Alemanha, agora estamos começando no Oriente Médio, por aí vai. E é muito bacana falar para você que hoje o Brasil é o terceiro país para o Udacity no mundo, apesar de ter sido o mais novo a ser lançado. Então nós temos os Estados Unidos em primeiro, China em segundo e o Brasil em terceiro. Eu brinco aqui, eu falo com o nosso time que logo a gente vai passar a China. O que é difícil, hein? Mas você sabe que... Não, pela quantidade, obviamente, da população, né? Sim, óbvio, você tem uma diferença muito grande na quantidade de pessoas. Mas é o que eu falo do nosso time. Quando nós olhamos para onde nós vamos chegar, esses números todos eles são impressionantes, é um fato. Mas ainda é o primeiro pequeno passo de algo muito grande. Pense só no Brasil nós temos
De acordo com a Brascom, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, perto de 2 milhões de pessoas que trabalham com tecnologia. Tá? Estima-se aí que entre 500 e 700 mil pessoas são profissionais de software, né, que desenvolvem código, desenvolvem software. E claramente esse é um número que está aquém da necessidade, né? Hoje, de acordo com a mesma associação, existem mais de 50 mil posições em aberto no mercado de tecnologia. Ou seja, falta qualificação. Falta gente boa. Então, aí que eu queria chegar, esse ponto é extremamente importante, né? Nesse pouco tempo que vocês têm de Brasil, você está sentindo já que esse tipo de capacitação faz a diferença na carreira de um profissional de tecnologia? Já está fazendo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje parceiros, empresas com quem nós estabelecemos parcerias. Aí nós temos, para citar algumas aí, a Viva Real, 99 Táxi, nós temos a CIT, nós temos a IBM no Brasil, nós temos a Samsung. São empresas no Brasil que já identificaram o nosso potencial e que fecharam uma parceria conosco para poder ter acesso em primeira mão aos nossos graduados, aos estudantes que terminam os cursos com a gente. Então, isso o mercado sabe como é difícil contratar um bom desenvolvedor Android, como é difícil contratar um bom desenvolvedor. Contratar um bom cientista de dados é praticamente impossível hoje no mercado brasileiro. E nós temos... Como é que a gente resolve isso? Nós temos um curso de ciência de dados desenvolvido em parceria com o Facebook. Né? Desculpa te cortar, o carro-chefe são os cursos para desenvolvedores hoje? Hoje nós temos alguns cursos que são os preferidos. Né? O primeiro curso, curiosamente, é um curso que... Então, mas vamos falar um pouquinho antes aqui. Então, a Udacity foi criada, evoluiu, pivotou, recebeu aporte, expandiu mundialmente. No Brasil, super bem posicionado e além do faturamento, do número de usuários, acho que vocês estão fazendo um trabalho extremamente importante, que é de qualificação, de criação de mão de obra. Né? Assim, o Brasil perde para outros países do mundo exatamente por causa da falta de qualificação e da falta de mão de obra no setor de tecnologia. As empresas de tecnologia não conseguem se expandir por falta dessa capacitação, por falta de funcionários. Sim, é o que você falou, tem milhares de vagas que não conseguem ser preenchidas por falta de qualificação profissional. E isso é um dos pontos que nos impedem de crescer mais ainda nesse setor, e que é um setor que cresce, como você falou, no seu caso 15% ao mês, em outros casos 20% ao ano, 30% ao ano, independente da crise que o Brasil passa. Então acho que esse ponto é extremamente importante como foco de atuação de negócio e como foco de atuação de desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento dos países. Né? E a hora que você vai para países emergentes, países mais pobres, isso faz uma diferença fantástica no desenvolvimento do país. Por quê? Porque o desenvolvimento do país passa pelo desenvolvimento das pessoas. Então, se as pessoas conseguem encontrar na tecnologia, na área de desenvolvimento, na área de robótica, na área de games, uma forma de sair da marginalidade, de sair daquela margem da sociedade, né? Os adolescentes de 14, 15 anos, enfim, que vivem nas periferias dessas grandes cidades pelo mundo, né, desses países mais pobres, emergentes, se encontram um caminho nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de capacitação. É uma forma deles conseguirem efetivamente criar uma carreira no setor, evoluir pessoalmente, e com isso você cria um diferencial até mesmo de país. Né? Eu acho que esse é um ponto importante da Udacity. E, de novo, se tiverem dispostos a fazer algum tipo de trabalho social nesse sentido, com São Paulo, com o Brasil, a gente apoia, conecta e vamos dar todo esse incentivo para que isso seja feito, porque é extremamente importante olhar para esse lado de capacitação desse ser humano aí para fazer a diferença na sociedade, ok? Legal, acho que sem dúvida o nosso propósito ele
de melhorar a vida das pessoas através da educação. Nós temos em alguns outros mercados, nós já começamos um trabalho de bolsas com alguns parceiros. Então, por exemplo, na Europa, o Google proveu, acho que, se não me engano, foram 10 mil bolsas. Excelente. Na Europa. Eu sei que na Indonésia também teve um programa, na Indonésia e na Índia também esse programa foi adotado. Aqui no Brasil nós estamos em conversas. Vamos trazer isso para cá. Eu acho que realmente vai fazer uma diferença enorme nesse mercado. E uma coisa que você falou, Geraldo, que eu acho que é bem bacana, nós temos um público muito diverso, né? Você falou de jovens, né? Hoje, a maior parte do nosso público já, na verdade, já passou pela faculdade, já é formada, já tem mais de 5 anos de experiência profissional e vem atrás dos nossos cursos com o objetivo de acelerar nas carreiras, né? Além disso, quando a gente busca e pergunta para os nossos estudantes por que eles buscaram os nossos Learning Degrees, em segundo lugar, vem algo muito interessante que eu acho que você também muito bem tocou aí na sua fala. São pessoas que querem mudar de carreira, porque já entenderam, né, que a tecnologia está mudando de uma maneira permanente a economia, está mudando de uma maneira permanente algumas carreiras, já entenderam que algumas carreiras vão desaparecer, enquanto outras vão surgir. Exatamente. E estão já buscando se preparar e, na verdade, já começando nessas novas carreiras. E o terceiro motivo pelo qual os nossos estudantes buscam os Learning Degrees, eu imagino que vai ter uma ressonância muito grande com o público e o leitor da Startup, que são empreendedores, são pessoas que querem começar um novo negócio, né, e sentem que podem aprender um pouco mais. E eu acho que esse é um público, na verdade, eu tenho um carinho muito grande por todos os públicos, mas esse em especial também pelo fato de ser empreendedor e por saber que o trabalho de empreender nada mais é do que um trabalho de aprender continuamente como melhor servir o meu público, o meu estudante, o meu usuário, o meu cliente.